Olá, viajantes, tudo bem? Aqui é a Lori Freitas do Viagem Sem Turbulência e esse é um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou contar as experiências que a gente viveu nas nossas viagens e mostrar pra vocês que nem tudo sai como a gente planeja, mas que a gente pode contornar isso durante uma viagem e dar boas risadas depois. Quando a gente viaja, é óbvio que a gente quer que tudo saia como a gente planejou, mas muitas vezes acontecem coisas que não estão no nosso controle e acabam fazendo a sua viagem até mais divertida, para você ter mais histórias para contar quando voltar da viagem. Seja quando você está viajando sozinho ou acompanhado com os amigos ou até mesmo de casal. Então hoje eu vou contar uma história para vocês, aliás, duas histórias que aconteceu na nossa viagem para a Europa, quando a gente estava em Paris, mais especificamente. E foram assim duas histórias que marcaram muito a gente. Porque foi o seguinte, a gente estava fazendo uma viagem pela Europa, então passamos por Londres e o próximo destino era a França, né, Paris. A gente ia ficar 5 dias lá, eu e o Rubens. E aí o que aconteceu? A gente chegou em Paris, era de noite, e a primeira coisa que a gente fez foi deixar as malas no hotel, tomar um banho e sair para jantar. E na época eu não falava francês. Hoje em dia eu tô fazendo um curso de francês, então eu até me arrisco mais, mas na época eu não falava, não tinha conhecimento nenhum de francês e somente de inglês, né? Então eu cheguei nesse restaurante junto com meu noivo e o Rubens, eu não sei se vocês sabem, mas ele gosta muito de idiomas. Então ele já tinha estudado alguma coisa do francês e ele sabia algumas palavras em francês, enquanto que eu, zero à esquerda, não sabia nada. Voltando então para a história. A gente chegou nesse restaurante, que era do lado do nosso hotel, e o atendente recebeu a gente e falou assim, bonsoir. Para quem não sabe, bonsoir em francês é boa noite. É o cumprimento que a gente dá quando chega nos lugares à noite. Aí o Rubens respondeu bonsoir e eu fiquei calada, porque eu não sabia o que era bonsoir. Depois ele me explicou que bonsoir era o cumprimento e tudo mais. Na saída, eu também dei bonsoir pro cara. Então, prendi o cumprimento. Joia, beleza. No dia seguinte, quando a gente acordou no hotel, a gente pegou o elevador, tava descendo, e o elevador, a gente tava, se eu não me engano, no quinto ou no sexto andar, e o elevador parou. E só tava a gente no elevador antes, né? Quando o elevador parou, entrou mais um homem, bem vestido, assim, de terno, falou bonjour. Bonjour, pra quem não sabe, é bom dia. E o Rubens respondeu bonjour, e eu falei bonsoir. E eu falei bonsoir porque eu tinha aprendido a palavra no dia anterior e aquilo tinha ficado na minha cabeça. E era a única palavra que eu sabia em francês até o momento, bonsoir, que foi, a gente chegou de noite e foi pro único lugar que eu saí e as pessoas falaram bonsoir pra mim. Então aquilo ficou na minha cabeça. E foi muito engraçado porque eu fiquei morrendo de vergonha depois. E eu falava assim, será que ele me escutou? Eu espero que ele não tenha me escutado, porque o cara não respondeu, gente. Vocês imaginam? Ele não fez nada, ele não esboçou nenhuma reação. Ele não riu, não fez nada. E assim, são coisas que acontecem na viagem, principalmente quando você vai para um lugar que você não fala o idioma. Então é bem interessante isso. A dica: pesquisem algumas palavras, pelo menos os cumprimentos, para vocês chegarem no lugar falando, ou pelo menos quando alguém falar, vocês entenderem o que significa, tá bom? Outra coisa que aconteceu com a gente também em Paris, muito engraçada e trágica ao mesmo tempo, foi que a gente estava passeando e a gente sempre andava de metrô nos locais, né? A gente aprendeu muito rápido, na verdade é muito simples quando você aprende a lógica andar de metrô na Europa inteira. E a gente estava lá andando e fomos pro Louvre de metrô. Na volta, outro parêntese aí, a gente veio de Londres, então a gente estava acostumada com Londres. Não sei se vocês já andaram de metrô em Londres, mas a hora que a porta vai fechar, ela apita, né, e ela fecha assim, mais ou menos devagar. E muita gente, mas muita gente mesmo, passa quando assim, quando a porta tá fechando, a pessoa ainda dá aquela escorregada e ainda passa. Beleza. A hora que a gente chegou em Paris, a gente achou que era mais ou menos o mesmo esquema, né? Mas a gente não percebeu esse negócio da porta. E quando
você vai pegar o metrô, normalmente fica aquela muvuca. Muita gente mesmo amontoada, todo mundo entrando no mesmo vagão. Mas voltando pra história, a gente tava saindo do Louvre e fomos pegar o metrô pra ir pra outra estação que eu não lembro agora qual que era o nome. A sorte nisso foi que a gente sabia exatamente o nome da estação que a gente ia parar, tanto eu quanto o Rubens, porque a gente sempre se planeja. Então, o que aconteceu? Naquela muvuca de entrar no metrô, o metrô começou a fechar a porta e a gente tava junto. E na hora o Rubens entrou, colocou o pé e ele tava me segurando pela mão e a porta bateu na nossa mão. A gente ainda tentou, ainda forçou um pouquinho, mas não deu. A porta bateu na nossa mão, a gente soltou a mão, porque senão ainda ia acontecer um acidente. Ele foi no metrô e eu fiquei. Imagina o desespero da pessoa. Ficar sozinha na França. Eu não falava francês, gente. E ele ainda falava francês. E ele foi, eu fiquei. Aí, assim que a porta fechou, que eu vi ele lá dentro, ao mesmo tempo que assim, eu fiquei desesperada, mas eu sabia que ele ia me esperar na próxima estação. Ele só me falou assim, por leitura labial, qual que era o nome da próxima estação. Na verdade eu já sabia também, mas só pra confirmar que ele estaria lá me esperando. Aí então o que eu fiz? Eu fiquei esperando o próximo metrô vir. E assim que o próximo metrô veio, eu peguei ele e parei na outra estação e ele tava lá me esperando. Mas, gente, é uma sensação muito ruim quando você não fala a língua do país que você tá e você não sabe o que fazer. Por isso que a gente tem que se planejar para tentar minimizar isso. Se eu não soubesse o nome da estação que ele ia parar, eu ia estar perdida. Eu não tinha como me comunicar com ele. Meu celular estava sem chip. A gente não tinha comprado chip no exterior. A gente só se falava por WhatsApp no Wi-Fi dos cafés que tinham lá nas ruas e tudo mais. E como que eu ia fazer para encontrar com ele? Imagina. Então, quando vocês forem fazer uma viagem, sempre combinem com quem tá com vocês formas de se comunicar caso aconteça algum imprevisto, como esse mesmo. Caso vocês se percam um do outro. O mais legal quando passa tudo isso, na hora você fica angustiado, né? Mas quando passa tudo isso é só risada e você tem mais história pra contar dessas viagens, é uma experiência bem bacana. E já que a gente tá falando de viagem agora, de experiências de viagem, eu gostaria de saber qual que é a sua experiência de viagem. Qual a experiência positiva ou negativa que você já teve? Quais as suas histórias pra contar, que você já deu boas risadas contando pra sua família? Escreve aqui no comentário abaixo e a gente vai ficar muito feliz de ler todas as histórias e dar risada junto com vocês. Ou então dar alguma dica de que forma você pode melhorar a sua viagem. Compartilha aí com a gente a sua história, a gente vai gostar muito de ver. Escreva no comentário abaixo também se vocês gostaram desse tipo de vídeo contando histórias, que a gente traz mais histórias pra vocês nas próximas vezes, tá bom? Então, é isso, o vídeo de hoje ficou um pouquinho extenso, mas eu espero que vocês assistam até o final. Não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, Viagens Sem Turbulência, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!